Eu quero fazer uma leitura bíblica com você, que está escrita no Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 33. Enquanto você vai abrindo aí na sua Bíblia, João 16, 33, eu quero que você preste bastante atenção nesse ruído. É difícil ouvir e se conectar quando está chovendo assim, né? É bem importante que você entenda isso. No nosso projeto para o novo templo, existe a possibilidade de nós irmos e termos um telhado assim. E existe a possibilidade de nós termos uma forração acústica, de maneira que quando chover, você não fique nesse desespero para poder me ouvir. E nós tenhamos que aumentar tanto o microfone para você poder ouvir. Mas para isso, meu irmão, só o projeto desse forro está em torno de R$100 mil. Quando nós levantarmos uma oferta, eu quero que você lembre desse barulho. Você vai ofertar com muito mais amor, para que nós possamos, em nome de Jesus, não passar por esse tipo de problema lá no novo templo, amém? Glória a Deus. Eu não consigo ouvir o teu amém, mas eu acredito que você deu. João capítulo 16 e versículo 33, olha que verso conhecido da palavra de Deus, diz assim, eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, amém? Eu quero desmistificar um pouquinho esses versículos hoje para você, esse versículo, porque nós vivemos dizendo isso, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então tenha bom ânimo, porque Jesus já venceu, então você também vai vencer. Mas vamos dissecar um pouquinho esse versículo. A Bíblia começa dizendo, eu disse estas coisas, quem falou? Jesus. Jesus disse essas coisas, e aí quando ele está falando essas coisas, ele diz, para que em mim vocês tenham paz. Olha a comparação que nós não fazemos, para que em mim vocês tenham paz, porque neste mundo vocês terão aflições. Existe uma dualidade muito clara aqui. No mundo vocês vão ter aflições, mas em mim vocês vão ter paz. Agora o que acontece é que as pessoas querem viver o mundo e querem ter paz, mas a paz, verdadeira paz, só se encontra em Jesus Cristo. E é por isso que Jesus diz que nós devemos estar nele. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Você consegue perceber que a conexão para se ter paz, a conexão para se ter resposta, a conexão para ter resposta das orações, ela está condicionada a você estar ligado em Jesus Cristo. Não é nem a questão de você estar ligado numa religião, apesar de que a religião, por si só, a sua palavra em latim quer falar religare, religação. A religião, ela existe para te religar a Deus. Todavia, esse religar só tem sentido se você for religado verdadeiramente em Deus, que aqui nesse texto é a pessoa de Jesus Cristo. Porque se você estiver ligado em Cristo, você vai ter uma paz. E essa paz não é como a paz que se negocia aí fora. Quantas negociações de paz foram feitas no Oriente Médio, enfim, quantas negociações de paz que foram frustradas? Porque a paz que o mundo dá, não é a paz que eu vos dou, disse Jesus Cristo. O mundo não a dá como eu a dou. A paz que Cristo entrega é uma paz diferente.
e só vai entendê-la quem está realmente conectado nele. E eu estou falando isso porque aparentemente é muito fácil de nós termos uma vida de paz, até uma vida feliz, quando tudo está indo bem, nossa vida social, né, a saúde, filhos obedientes, o casamento feliz, e quando está tudo assim, até a religião parece ser uma coisa boa. A gente vem na igreja, sabe lá, às vezes, né? Então, porque se a gente estiver na igreja, ou tiver falta dela também, está tudo tão certo, que nós achamos que estamos aqui, ó, está tudo correto. Agora, quando acontece desemprego que bateu a porta, uma traição que levou a tua dignidade, você perdeu a alegria de viver, filhos que estão nas drogas, saúde se os vai, as crises aparecem, neste momento nós começamos a buscar muitas vezes uma resposta em Deus. Antes de buscar a resposta, geralmente vem as blasfêmias, né? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Geralmente é isso. Nós vivemos atribuindo a Deus questões meramente humanas. Nós ficamos perguntando por que Deus permite, se Deus existe, por que Ele permite as tragédias no mundo. Mas ora, nós vivemos pedindo para que Deus saia da nossa vida, e quando Ele sai, as tragédias vêm, então perguntamos por que Ele permitiu? Porque o mundo tem se afastado de Deus, o mundo constantemente se afasta do Senhor, e aí o resultado de um local sem Deus é as trevas, e tudo aquilo que elas proliferam. Porém, eu quero dizer algo, não são as estratégias nem as nossas habilidades nos momentos de dificuldade que vão nos promover, mas é as crises que fazem isso. A própria crise tem o poder de te impulsionar para algo maior, de uma maneira muito fácil de compreender. Perceba que a pandemia foi uma propulsora para muitos negócios, muitas pessoas quebraram, sim, mas outros aproveitaram-se daquele momento para se refazerem, porque as crises muitas vezes são oportunidades, que Deus abre para nós, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Jesus já nos preparou dizendo, olha, no mundo vocês vão ter aflições, e quando Ele diz, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, Ele está dizendo assim, percebam que eu acabei de dizer para vocês, que em mim vocês vão ter paz. Então se vocês vão estar no mundo, porque eu não vou tirá-los do mundo, vocês vão conviver no mundo, dentro do sistema do mundo, mas tenham um bom ânimo em lidar com isso, porque nesse sistema do mundo que não há paz, nesse sistema do mundo que tem provações, nesse sistema do mundo que tem aflições, eu venci, e como vocês estão em mim, vocês terão paz no processo até que vocês vençam. Porque o que faz diferença entre uma pessoa que está em crise e outra pessoa que está em crise, é a qualidade do fundamento que essa pessoa tem, para lidar com a crise, a paz que eu tenho para lidar com o problema. É por isso que Jesus estava no mesmo barco que os discípulos, sendo afligidos pela mesma tempestade, sendo engolido pelas mesmas ondas, mas quem é que tinha paz? Jesus, que estava dormindo. E porque ele tinha paz, então ele tinha uma palavra boa, aquieta-te mar, acalma-te vento. A palavra boa sempre estará em quem tem paz. Quem não tem paz, vai sempre estar tão atribulado, a ponto de que até mesmo as suas palavras serão palavras de maldição. É o cara que alguém dá bom dia, ele diz para quem? Ele sempre está irritado. É uma pessoa que sempre acha que o mundo está contra ele. Uma pessoa sem paz. E se essa pessoa está sem esta paz, peço para que você se questione se você está em Jesus, ou se você apenas está numa religião. Não porque eu sou the way, eu sou assembleiano, eu sou quadrangular, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não está em Jesus. Tinha uma cançãozinha bem antiga, que nós chamávamos ela de corinho, porque era só uma partezinha de uma canção, e a gente aprendia isso nos cultos infantis. Ela dizia assim, ó:
Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é de Jesus, dá-me a mão e meu irmão serás. Não importa a igreja que tu és, mas você tem que estar aos pés do Calvário, o teu coração tem que ser dele, aleluia. Se o teu coração for dele, você vai ter a paz que excede todo o entendimento, aleluia. Existem quase todos os escritores que falam a respeito de crise, eles definem pelo menos 3 tipos de crises que existem. Existem aquelas crises que são acidentais, e é o tipo de crise que simplesmente acontece e te pega, você não espera por elas. É a morte de um ente querido, é uma doença súbita, é a descoberta muitas vezes de uma gravidez fora de uma aliança de casamento, é quando você tem uma perda nas suas economias, uma perda súbita. São coisas que acontecem de repente e ela te coloca em crise. É o tipo de crise que acontece, e ela pode chegar a qualquer pessoa. Nós dificilmente nos preparamos para qualquer tipo de crise dessa. Por mais que você saiba, a vozinha tem 98 anos, você não está preparado para perdê-la. Não está. Porque no dia em que te derem a notícia, você vai sentir o teu coração palpitar, as lágrimas chegarem aos teus olhos, e você não vai conter-se. Nós nunca estamos preparados para esse tipo de crise. Porém, a paz que Jesus nos traz, é aquela que nos pega na mão e nos faz atravessar por essa crise também. É a perda de alguém. É o momento em que nós ficamos deslocados no mundo e parece que o nosso mundo caiu, e que nós contamos com a presença de Cristo nos guiando no meio desse nevoeiro. Quando nós já não temos referências, quando parece que nós não sabemos aonde pisar, e então nós seguimos a palavra de Deus e os seus ensinamentos para seguir adiante. Existe uma outra crise, que é uma crise chamada crise de desenvolvimento, e ela faz parte do desenvolvimento humano. Essas crises acontecem normalmente quando você entra num trabalho novo, você entra numa faculdade, quando você torna-se pai, quando torna-se mãe. É um tipo de crise que vem, ela é esperada, ela é normal e ela faz parte do desenvolvimento. As pessoas chegam no trabalho no primeiro dia, não há como, você chega lá e está tudo certo, você fica numa expectativa, numa ansiedade. Você se torna pai, você se torna mãe, e às vezes durante toda uma gravidez ela está pensando, será que eu vou saber cuidar dessa criança? E aí depois que nasce, abraçou pela primeira vez, sentiu a criança mamar, parece que tudo já está fazendo sentido e vai dar certo. Mas existe essa crise também. Existem algumas crises que elas são normais, elas vão continuar acontecendo no teu desenvolvimento, mas existem também as crises existenciais, e muitas pessoas estão presas nesse tipo de crise. E essa crise existencial, ela vai tomar principalmente as pessoas que não estão totalmente ligadas a Cristo ainda. Quando ainda temos uma ligação muito forte com o mundo, com aquilo que é material, com aquilo que é financeiro, com aquilo que é humano, e as nossas ligações, elas são muito fortes nesse sentido, elas nos levam a crises existenciais. Há pessoas que têm crises existenciais, quando olham no espelho e percebem que estão envelhecendo. Acreditem, e a crise dessa pessoa é real, e ela precisa de remédios, e ela gasta horrores com cirurgias, e com cremes, e com técnicas, na tentativa de rejuvenescer, e que ainda que você deva se cuidar, e não tem nenhum problema com isso, algumas pessoas entram em crise porque estão envelhecendo, sendo que o envelhecimento é um fato da vida. Não tem como você olhar assim, meu Deus, quanta ruga, Satanás é sujo. Não tem como. Se tu não quer envelhecer, tu tinha que morrer cedo. Quem quer? Ninguém. É um fato da vida, acontece. Então não é a ação do inimigo,
E nós muitas vezes entramos numa crise existencial, por quê? Porque para nós a nossa aparência é tudo. E quando a minha ligação está muito forte com a minha aparência, com a minha juventude, com a minha boniteza, e a gente sabe que isso vai se esvaindo, né? E o que fica realmente são valores, é o teu caráter, é a tua dignidade, é a tua honestidade, são coisas que não envelhecem nunca. Mas quando nós nos pautamos em coisas que se desvanecem, podemos entrar em crises existenciais. Quando o meu dinheiro vale mais do que pessoas, e então eu perco esse dinheiro, e pelo fato de não estar ligado a pessoas, eu penso que o meu mundo acabou. E quantas pessoas que focam apenas no dinheiro e perdem sua família nesse processo? E quando o dinheiro se vai, porque a Bíblia já nos prepara para isso, assim, o ladrão pode pegar, a traça pode corroer. Olha, se você juntar tesouros na terra, vai dar ruim em algum momento. Essas pessoas entram em crises existenciais, pessoas que não conseguem enfrentar verdades, pessoas que têm o seu ego tão em cima, que quando alguém lhe fala alguma coisa, a pessoa perde o senso, perde o controle. Por quê? Porque não sabe ouvir um não, porque não sabe ouvir uma opinião, porque não sabe ouvir uma direção. Entra em crise existencial. E a crise existencial, ela aparece nas respostas que as pessoas dão, da maneira como você comunica, da maneira como você perde o controle, e na maneira como você reage muitas vezes, está demonstrando que você precisa curar uma área da tua vida. E esta crise não é que ela seja má, mas ela na verdade é um sintoma que está te apontando para alguma doença, para algum problema, às vezes apontando para um trauma, às vezes apontando para alguma coisa que precisa ser ajustada, porque as crises têm um poder de nos promover. Você chama alguém para ser um obreiro, essa pessoa está colaborando, está indo, daqui a pouco o que faz? O líder ajusta, e no momento que ele ajusta, começa a aparecer algumas coisas. Mas isso não é para condenar a pessoa, não é para matar a pessoa, mas é para promover, porque a Bíblia vai dizer que, sabe o que o lavrador faz com a árvore que dá fruto? Ele poda. E para quem não tem muito conhecimento aqui não trabalhou na roça, não tem esse tipo de conhecimento, pode dizer, mas por quê? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que não dá fruto, ele corta, mas aquele que dá fruto, ele poda. Tem diferença. Quem não dá fruto, que só está pegando espaço e não está produzindo nada, arranca fora, joga no fogo. Olha isso, é pesado, hein? Diz a Bíblia assim: eis que o machado já está à raiz da árvore. Ah, meu irmão, é produzir fruto logo. Mas aquele que dá fruto, ele poda. Mas o processo de poda também dói. É quando começa a tirar galhos secos, é quando começa a limpar a árvore, é quando você começa a preparar ela para ela não ter tanta folha assim, tanto galho assim. Mas aqueles que ficarem vão se encher de frutos, porque ele poda para que dê mais fruto. Você, quem sabe, está passando por um processo de poda, isso está trazendo uma crise para você neste momento. Não pense que Deus esqueceu de você, ou que Ele está descartando você. Se você está sendo podado, se você está sendo provado, é porque Ele viu fruto em você e quer que você dê mais fruto ainda. Esse processo de Deus dói. O processo de Deus machuca em algum momento, mas o resultado final dele é perfeito. Porque você não está nas mãos de alguém que não tem conhecimento. Ele sabe quem você é, Ele sabe como lidar contigo. Então, esses tipos de crises, elas vêm sobre nós, e nós precisamos entender como lidar no meio da crise. Olha só, existe uma referência em Jeremias capítulo 9, 24, que diz assim: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e eu ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, diz o Senhor. Deus está dando uma dica aqui de como nós devemos andar para que a gente venha a trilhar o caminho correto. Não é o muito fazer, não é o muito produzir, não é eu ter uma lista de coisas que eu faço,
mas talvez eu tenha uma lista de coisas que eu aprendi com Ele. Como é que está a nossa lista? Ela está cheia de coisas que eu faço, ou ela está cheia de coisas que eu sou? Que eu me tornei depois que eu o conheci? Porque às vezes nós nos gloriamos de tudo aquilo que eu faço. Não, porque eu contribuo, porque eu sou dizimista, porque eu ajudo as senhorinhas, porque eu tenho tanta coisa para dizer que eu falo. Mas aí o Senhor diz assim: se você quer se gloriar, tenta me compreender e me conhecer. Então você me compreenda, se glorie nisso, em me conhecer e me compreender, pois eu ajo com lealdade, com justiça e com retidão. Se eu sou uma pessoa que não tenho isso na minha vida, eu estou afastado daquele que eu estou dizendo que sou. Eu preciso andar em retidão, eu preciso andar em justiça. Ele quer que nós sejamos sábios, Ele quer que a gente chegue no caminho do conhecimento, e a gente adquira a própria sabedoria de Deus. Então Ele permite sim as crises, porque elas são inevitáveis, e até muitos educadores dizem que os nossos filhos deveriam ser mais educados para as crises do que para o sucesso, porque o que mais eles vão enfrentar na vida são crises, e nós não preparamos muitas vezes os nossos filhos para as crises. O que nós pais fantásticos, amorosos, perfeitos fazemos? Nós lidamos com a crise deixando os nossos filhos sem elas. Nós evitamos crises para eles, nós não promovemos crises para eles, ou não permitimos que eles enfrentem muitas vezes as suas próprias crises. Por quê? Porque nós achamos que então nós vamos ser maus, mas em algum momento na vida eles vão precisar de toda essa expertise que você poderia estar fornecendo para eles. Eu não estou dizendo deixá-los sozinhos, mas caminhar com eles. Sabe por quê? Porque nos versículos anteriores o Senhor diz que nós devemos compreender e conhecer a Ele. Aonde é que você vê na Bíblia que Deus vai impedir a gente de ter crise? Ele é o Pai perfeito. Ele diz que nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina Ele. E se Ele nos permite passar por crises, por que nós evitamos que os nossos filhos passem por elas? Por que nós não permitimos que eles aprendam a lidar com algumas coisas? É óbvio que assim como o Pai sempre está presente nos auxiliando, nós devemos estar presentes na vida deles também. Mas às vezes nós queremos fazer de tudo, e fazendo de tudo, nós estamos promovendo um grande problema, porque eles vão para a vida achando que a vida é só sucesso, e não é. Para que a gente tenha sucesso, a gente precisa de muito trabalho, e de enfrentar muitas crises. São as próprias crises que nos promovem para o sucesso, e Deus permite que elas estejam diante de nós, para gerar exatamente isso. E as crises, elas não vão ser determinantes para o resultado final da nossa vida, se nós estamos bem amparados no Senhor. Mas há uma coisa muito importante: nós não vamos vencer as crises deitados e chorando nos ombros de ninguém. Não é assim que nós vencemos crises. E quando nós estamos no meio de uma crise, principalmente as existenciais, o que mais nós queremos? Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. É tudo que eu quero, é um ombro para chorar. Ai, porque eu não tenho um amigo. Porque eu não tenho. Você já percebeu quanto lamento? Eu estou em crise, eu quero um ombro. E não há um problema em ter um ombro. O problema é que nós nos apaixonamos pelos ombros das pessoas, e é só ranho naquele ombro, e não sai mais. E aí tu fica lá, e a pessoa chora, e chora, e chora, e lamenta, e fala mal dos outros, e porque a vida, o dia que tu tirar esse ombro dali, tu vai ser o próximo, assim, o maligno. O dia que tu disser, não, mas vamos nos levantar, e tudo mais, né, chega de ombro, se tornou um inimigo. Eu não esperava isso do meu amigo. Amigos de verdade não vão evitar as suas crises, vão te acompanhar nelas, mas não apenas com o ombro. A palavra do Senhor diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros,
e então cumprireis a lei de Cristo. Mas nós devemos saber discernir essas palavras, porque enquanto nós devemos auxiliar as pessoas nas suas cargas, alguns interpretam esse versículo, que é mais ou menos assim: meu irmão, tu pode levar carga para mim? E ficam colocando a carga sobre o outro. Há quantos casais que não dividem a carga, um só carrega? Há quantos amigos que chegam para ajudar o outro e dizem: graças a Deus que tu veio, pega, leva, é teu. Não é dessa forma, porque cada um de nós tem a sua cruz para levar. Não esqueça que Jesus disse: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é sua. Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz, mas a cruz continuou sendo de quem? De Jesus, porque ele estava carregando a sua cruz, passou por um momento, até para mostrar para nós que sim, nós precisamos de ajuda. Mas quando chegou lá em cima, Jesus disse assim: Cirineu, tu estás afim de repente morrer aí na cruz? Foi o serviço completo também, né, Cirineu? Só carregar? Não, né? Porque era a parte que ele precisava fazer. Existe algo que está reservado para você. Esta crise, ela veio para promover você, e se tu quiser colocar isso nas mãos de outro, a promoção vai para o outro, mas a promoção é para ti, a vitória é para ti, o conhecimento é para ti, o que Deus está fazendo através de tudo isso. E eu quero dizer para você que a culpa é tua, porque um dia tu orou dizendo: Senhor, me dá experiência contigo. Toma. Você não pediu experiência com Deus? As maiores experiências com Deus são nas crises. É no momento em que Ele permite que você ache por um momento que está só, mas então Ele chega no momento exato que Ele tem que chegar, porque cada ato é alguém que faz, e você está na parte onde é o seu ato, é a sua atuação, é você que está no palco, é a tua fé que precisa ser fortalecida, e no momento que o impossível chegar, o Deus dos exércitos vai se manifestar e vai entregar a vitória para você. Aleluia. Em Mateus 7 fala sobre dois fundamentos: um construiu a casa na areia, outro construiu a casa sobre a rocha. Então veio muita chuva, e veio ventos, tempestades, aquela coisa toda, e uma das casas caiu, aquela que estava sobre a areia. Meu irmão, o que determinou a queda da casa não foi a chuva, o que determinou a queda da casa foi o fundamento que tinha. O que determina o seu sucesso, a sua vitória, você está firme, teu casamento está firme, mesmo no meio dessas crises que os casais passam, é o fundamento que você tem colocado para o teu casamento. Porque não vai dizer assim: mas também, né, pastor, olha a luta, como alguém que diz: olha a chuva, olha a tempestade que a gente passou. Se você tiver um fundamento firmado em Deus, não há tempestade que vai derrubar a tua casa, não há problema que vai ser maior do que o nosso Deus na sua vida. Qual é o teu fundamento? O teu fundamento está na opinião dos outros, ou o teu fundamento está na palavra de Deus? O teu fundamento está na direção pastoral, naquilo que você tem aprendido no Four Hands, naquilo que você aprendeu no Acampazais, naquilo que você tem aprendido da palavra do Senhor, ou a sua opinião está nos teus achismos, ou naquela amiga que você conta tudo, mas que não conhece nada de Deus, e que só dá conselho que só Jesus? Onde está o teu fundamento? O seu fundamento determina o teu sucesso no meio da crise, no meio dos problemas, no meio das aflições. Então, precisamos olhar aonde nós estamos fundamentando a nossa casa, se ela está na rocha, ou se ela não está. As crises, eu quero pontuar algumas coisas aqui. As crises, elas são oportunidades. E todas as vezes que você tiver uma direção clara de Deus, uma palavra profética, cuidado, não se decepcione, porque talvez o que vai vir logo depois, é que tudo parece que está dando errado. Quando José teve um sonho, e ele se viu numa situação em que parecia que seus irmãos se dobravam diante dele, os feixes, né, no sonho dele, né, mas ele estava tendo um sonho, vislumbrando algo poderoso. Meu irmão, começou a dar tudo errado.
Depois de um sonho profético, depois de uma palavra profética, depois de uma certeza no coração, depois de uma visão clara que a gente teve, diz, não, Deus está comigo, Ele me disse para fazer isso. Tudo vai tentar dizer para você que você se enganou. Tudo. Traído pelos irmãos, apanhou na cara, jogaram dentro da cisterna, tiraram de lá, já deram mais uns bofetão na cabeça, venderam para os ismaelitas, que levaram ele, venderam para Potifar, tentou ser reto, tentou ser justo, caluniaram ele, botaram na cadeia, tentou ajudar lá dentro, esqueceram dele na cadeia, até o dia que ele estava preparado para assumir o lugar dos seus sonhos. Significa dizer que toda vez que Deus te der uma direção profética, uma palavra profética, todas as vezes que Ele te chamar para algo, a crise vai começar para treinar você para chegar até o lugar da tua vitória. O que você está vivendo é um tempo de crise que está treinando você, para que quando você chegar lá, você saiba lidar com a crise dos outros, que vão passar por você também. Deus está treinando você. O treinamento, muitas vezes, o nível, o naipe do treinamento define muito a envergadura que você vai alcançar. O Senhor estava treinando ele para governar a maior nação da época. Treinamento não podia ser qualquer treinamento, não. É por isso que quando a gente vê os treinamentos, né? Tem um treinamento que é para a polícia, tem um treinamento que é para o exército, tem um treinamento que é para o BOP, tem um treinamento que é para o pessoal da legião estrangeira. Meu irmão, os treinamentos são de acordo com o nível dos processos que eles vão estar. Existe um nível para cada uma dessas coisas. Deus muitas vezes nos permite viver isso, porque Deus aposta mais em você do que você aposta em você mesmo. Você olha e diz assim, quem sou eu? Davi, pastorzinho de ovelha, só estou cuidando aqui. Tudo que eu queria era ser soldado igual meus irmãos. Tudo que eu queria, eu não sei como é que eram os sonhos de Davi, mas Deus olhava para ele e disse assim, rapaz, tudo que eu quero é você no trono de Israel, porque você é um homem segundo o meu coração. Aleluia. Às vezes você está vivendo uma prova sem conhecimento, por isso que é bom conhecer, porque você está enfrentando um nível de provação sem conhecer. Mas por que eu estou vivendo isso? E Deus está dizendo assim, rapaz, você precisa conhecer, porque você tem um chamado grande na sua vida. Você estava no ventre da sua mãe, sabe por que você não foi abortado? Porque eu olhei e te guardei lá dentro, porque eu tenho um projeto na sua vida que você não faz ideia. Eu já escutei relatos de pessoas assim, meu Deus, minha mãe tentou me abortar 3 vezes, daí no final ela desistiu, porque eu não queria sair. Estou aqui. Por que isso aconteceu? Deus tinha um plano claro na sua vida. Talvez você andou muitos anos afastado sem saber, mas hoje Deus está colocando você em direção aos teus sonhos. E essa crise, ela é necessária. Ela é necessária. Porque geralmente, os sonhos são os sonhos de Deus para a sua vida. Porque os nossos sonhos são rasos, são pequenos, estão geograficamente muito perto, para que a gente possa logo alcançar. Mas quando você entrega a tua vida para Cristo, Ele vai levar você bem mais além. Eu quero finalizar, nosso tempo já está correndo bastante. Eu só quero dizer para você que as crises são oportunidades para a libertação. Quando a crise vem, quando a crise veio sobre Israel, que estava preso no Egito, eles começaram a clamar ao Senhor, e Deus levantou um libertador para tirá-los de lá. Quando a coisa aperta para nós, nós clamamos e Deus vem, e Ele aproveita-se da crise para nos libertar. As crises são umas oportunidades também para nós recomeçarmos. Quem sabe teu casamento estava dando tão errado, você estava à beira de se separar e vocês vieram para a casa do Senhor, vocês conheceram o Evangelho. Deus está dando uma oportunidade de recomeço para vocês, para começar a botar um novo fundamento, um fundamento muito melhor. Pastor, é tanta coisa para perdoar. Aproveita, perdoa, começa do zero, que vai dar tudo certo. O fundamento antes era errado, bateu as chuvas, levou a casa, quis destruir vocês, mas glória a Deus que vocês chegaram aqui, porque uma nova história está começando para a sua vida. As crises são oportunidades de nós enxergarmos também o nosso valor. 1 Pedro 2,9 diz, vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido.
Nós não sabemos o valor que nós temos, mas o valor que Jesus Cristo estava disposto a pagar naquela cruz revela o valor que você tem. Ele estava disposto a entregar a sua própria vida, e Deus estava disposto a entregar o seu próprio Filho. É por isso que quando Ele olha para você, Ele vê um valor que você não vê. O valor que você tem está descrito no valor que o Senhor quis pagar. As crises são oportunidades de nós vencermos e reconhecermos as nossas fraquezas. Quando o galo cantou, e Pedro já havia negado Jesus por 3 vezes, foi quando ele teve consciência. A crise que começou em Pedro, lhe deu consciência da sua fraqueza, porque até então era assim: para aí, né, Jesus, aqui é nós, mano, pensando o quê? Os caras vinham aí para cima de ti, tem que passar por mim, tá safo. Só fica imaginando Pedro, essa galera aí vai correr tudo, mas eu vou estar aqui. Tu não é um deles? Eu não, nem conheço o homem. Foi muito rápido. Mas tu fala igual eles? Eu não, mulher, sai daqui, sai, sua catiguenta. Começou a xingar, para não parecer mais com Jesus. Quando o galo canta, ele entra em crise. A crise pegou. Ele passou o sábado todo em crise, o resto da sexta-feira e o sábado todo em crise. No domingo, ele ouviu falar que as mulheres foram no sepulcro e estava vazio, mas ele ainda estava em crise. Eu não sei se acredito, ele estava em crise. Quer saber, eu vou pescar de novo. E foi para o alto mar pescar. Ele estava tão em crise, não conseguiu pegar peixe nenhum. Mas daqui a pouco a crise dele acaba quando ele está chegando. Tem uma voz dizendo: joga a rede do outro lado. Quando ele joga do outro lado e vem aquele monte de peixe, ele começa a lembrar isso. Eu já ouvi uma coisa parecida, já aconteceu há 3 anos e meio atrás, que alguém entrou no meu barco e me mandou jogar lá no meio do mar. A minha rede, eu trouxe tanto peixe. Será que é um mestre? E quando ele volta para a praia, o mestre está ali com peixe bom para ele, para dar sentido à crise que ele estava vivendo. E a partir daquele momento ele diz: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro mudou, meu irmão. Pedro mudou de uma tal forma, ele sai dali, ele ficou todos aqueles dias, aqueles 40 dias clamando no cenáculo, até que do alto eles foram revestidos do poder de Deus. Na primeira vez que ele foi cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia que ele saiu dali, e ele pregou, mas com tanto poder e com tanta graça, pois Pedro não citou uma vez a palavra de Deus em todos os evangelhos, mas em Atos dos Apóstolos, na primeira vez, cheio do Espírito Santo, ele cita o livro de Joel. 3.000 almas se convertem ao Senhor, porque ele tinha o resultado da crise agora consigo. Essa crise vai trazer resultado para você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você
a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.